Avante roladores! Começando hoje mais uma sessão do RPG de quinta, voltando com a nossa mesa de Plansbane, os Arcontes de Terai. Aqui no RPG de quinta vamos chamar eles, os jogadores que estarão participando dessa mesa mestrada por mim, Jefferson, o DM, o Dungeon Master, o mestre, o narrador da campanha. Começarei chamando aqui ela que é dotada da graça divina e o favor dos deuses, a escolhida Elise e o seu, né? Vai, Adson. Boa noite, Adson estarei jogando com Elise Trusdale, uma Halfling da classe Clérigo que tá tentando manter essa galera viva junto com o bardo que logo logo tocará o solo do nosso funeral. Exato. Já baixei a cifra aqui da musiquinha do Naruto. Só vamos. Olha aí. O próximo é ele que também seguindo, não tão favorecido assim pelos deuses, recém-expulso, recém-quebrado o seu voto, o pobre idoso agora despojado de seus títulos e sua honra, Ângel Valdez. E aí, pessoal, eu sou o Jontas, vou jogar com o paladino Hel Valdez, o desamparado, injustiçado, o ludibriado, enganado por filosofias baratas. Charlatanismo. Já valeu o ponto heróico do início, já assim, só pela assumir. Só fui enganado, fui um trouxa. Exato. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Ele colocou 4 empréstimos no meu benefício. Sério que ia falar meu futuro? Rápido. Sério que eu ia saber o meu futuro e só me falar do meu passado. Beleza. O próximo, no caso, é o espadachim sombrio, quebrador de realidades, JP. E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar com o Zamanak Anzer, um Fletching samurai maluco que acaba, cada vez que usa seus poderes de Chrono Skimmer, acaba quebrando a realidade e deixando soltar essas monstruosidades aí pelas terras de Terai. E é isso aí. Beleza, o próximo aqui é ele, o charlatão, e com seu olho muito vivo nessa campanha, que é o Lucas. E aí, galera, voltando aqui com o nosso RPGzinho maroto, jogando com o Wang Feng, um cara que é injustiçado pelos colegas, ele que vive dando a suporte aí pra todo mundo. Não, que prejuízo, rapaz, aqui é só amor, e é isso. Beleza, e por fim, solta o som, DJ Matheus. Solta o sample de guitarra. E aí, galera, jogarei hoje com Sonrion, ele que é um humano Duskwalker da classe Bardo. E tentarei, juntamente com a já apresentada Elise Trusdale, manter essa galera viva. E caso dê merda, teria aqui sempre em mãos a minha preciosa invisibilidade, que dura 10 minutos o suficiente para eu correr pela floresta desesperadamente e escapar vivo. Não se pode matar aquilo que não se pode ver. Exatamente. É por isso que o Predador tem o esquema de ficar invisível, né? Porque ele também, no fundo, é uma espécie de covarde. Porque o Predador sabe que essa magia é quebrada. Ele sabe. E ele gosta de caçar quebrado. Vamos retomando aqui a mesa, né? Nossa mesa que é aquele sistema RPGzão clássico, medieval, com fantasia. E vamos saber de quem dos nossos jogadores mantém alguma memória ao menos residual do que aconteceu na última sessão. Só uma coisa, antes da gente puxar o flashback, se apresenta. Eu já me apresentei no começo, pra não ter que fazer isso no final. De boa. Eu vou me apresentar de novo. Não, foi mal, eu esqueci. Memória de velho.
É memória de velho, pulmão de velho, coluna de velho. É um velho. Enfim, alguém fora Lucas tá se ligando em alguma coisa dessa mesa e queira fazer o resumo aí, valendo um ponto heróico? Posso fazer. Vê só. Na última sessão, a gente continuou o combate que já tinha se iniciado. Dessa vez, a gente enfrentou os Draus. É Drau que se fala, o Elfo Negro? Eu acho que sim. Os Draus que estavam juntamente com a sacerdotisa. Nesse combate, a gente conseguiu sobrepujá-lo graças à habilidade tanque de JP com seu escudo de lombo e as habilidades de arremesso de pedra da Elise Dale, que se provaram mais mortais do que qualquer arma com lâmina. Após isso, Não, antes disso, ocorreu uma cena onde ele era um anão que não era das profundezas. Qual é o nome do clã Do dele? Egar. Não, ele não era Ele do é um Egar. anão do cinturão de aço, não um anão Isso. do Egar, que é os que vocês têm encontrado, Isso. que são aqueles anões de pele cinzenta que habitam as profundezas junto aos Draus. Exato. Ele era um anão do cinto dourado e ele tava lá conversando com essa sacerdotisa dos Draus. Aí ele correu e a gente iniciou a batalha com ela. Pós-batalha, nós nos deparamos novamente com a imensidão e a continuada floresta. Nesse momento, qual é o nome do personagem de Lux? O Huang, ele se sentiu tentado a tentar mais uma vez o Angel Valdez, que havia resistido às suas investidas, a fazê-lo puxar a carta, para ver se poderíamos prosseguir com um pouco mais de informações a respeito dessa floresta que estava tão misteriosa e que nos chamava através de uma força que depois se apresentaria, que nos encurralou, nos cercou com forças com uma horda, não uma horda, um destacamento de zumbis, certo? Depois que houve toda essa discussão entre o Huang e o Valdez decidiu aceitar a proposta de ver o seu futuro no búzio, nas cartas, e acabou quebrando um de seus votos, e foi abandonado pela sua divindade, pelo menos temporariamente. Apesar de ter quebrado esse voto, o Huang conseguiu ver o futuro, onde ele conseguiu algumas pistas sobre ele. Beleza, tendo essa parte concluída, nós decidimos então seguir o ser que nos cercou com os mortos-vivos, que era o Roberto de Duergard, o Duergard. Desiriac. Desiriac, Roberto Desiriac, que ele era um sumo sacerdote. E ele, chegando lá, ele ofereceu um pouco da hospitalidade dele para os membros da party, em específico para o Sonrion, que ele ofereceu uma bebida em troca de algumas rações. E ele fez uma proposta, propôs uma missão para o nosso grupo, onde ele se disponibilizaria a arrumar o que estaria acontecendo de errado com o nosso jogador JP, com o Zamanaki, com relação às quebras não sei como é De que se planos. classifica isso. De planos que ele estava liberando sem que fosse a vontade dele. Ele disse que ajeitaria essa situação dele, mas em troca nós teríamos que ajudá-lo, no caso derrotando um dos portadores Tá solta, né? dos arcontes do Terai, que estaria mais próximo daí, que ele daria o poder suficiente para o Desiriac permanecer nessa dimensão e não no plano das sombras, que ele não gostava. O detalhe é Isso. que esse Arconte, ele é o bichinho de estimação, era o bichinho de estimação do Terai. Esse é um detalhe
Importante. Porque tem um corpo de centauro cachorro. Não sei como é. É um Meio cachorro, um Doberman de 4. É, O Dogentauro. Dog Centauro. Dogentauro. E é um Doberman ainda. Não é qualquer Shih Tzu. Beleza, retomando aqui a mesa, vocês estão ainda nesse ambiente meio lúgubre, meio luminescente, em meio a essa luz advinda do anfitrião que divide o fogo com vocês. Esse anfitrião, o Roberto, sumo sacerdote de Ziriac, tecelão da luz, ele fez um acordo com o personagem do JP, o Zamanak, e aparentemente ele disse que mais à frente, a clareira, andando um pouco mais, vocês conseguiriam encontrar a força avassaladora de um arconte que responde à lealdade de Terai. Só que, aparentemente, dentre vocês, um de vocês está desgarrado da luz. Está caminhando de cabeça baixa, visto que aquilo que lhe dava poder, força e vivacidade, o que distinguia ele de um simples velho levemente forte, agora o põe em uma profunda melancolia. Vocês olham para o Valdez, é quase como se algo dele tivesse meio apagado, e vocês sabem que vocês estão num ambiente, numa clareira, que não é uma simples clareira, é a toca de um ser arcanista, um ser arcano, que poderia apontar alguma outra direção, algum outro meio pelo qual pudesse ser resolvidas certas situações. E o tempo para o personagem do JP é algo relativo, é algo quebrável, é algo manipulável. Logo, a urgência de defrontar-se com o Arconte põe-se em perspectiva, visto que agora vocês podem ponderar sobre as suas verdadeiras forças para enfrentar esse ser de talvez capacidades que superem as suas, e vocês agora estão livres para ponderar o que vocês podem ou não fazer, o que seria prudente ou não fazer, ou até reorganizar, se preparar, ou até tentar ver alguma outra maneira de retomar o que foi perdido pelo Valdez. Antes nessa clareira, né? O Ziriac, ele é uma criatura dotada de arcanismo. Vocês aprenderam também algumas coisas sobre caminhar sobre os planos. Vocês próprios também têm âncoras planares, e o JP, ele tem uma sangria de tempo e espaço dentro dele. Esses são os elementos que vocês têm para tentar desenvolver alguma espécie de caminho. Eu antes da gente sair ou tentar buscar alguma coisa do Valdez, o Zamanak vai olhar pro Roberto ali e vai perguntar se ele sabe alguma coisa, alguma informação sobre esse Arconte, assim, estilo de luta, esse tipo de coisa. Fale com a linguagem das sombras e ele o responderá. Eu falo. Você sabe ele vê o jeito que esse Arconte luta, o que ele pode nos oferecer de risco? Ao contrário dos outros Ziriacs, que eram basicamente do tamanho de pequenos humanoides, esse Ziriac em particular, ele tem quase 2 metros de altura. Ele tá bem curvado assim, o corpo dele parece ser madeira entalhada num formato insectoide. Aquela luz azul ilumina o teu rosto cinzento, e ele fala: Arcontes não são feitos para se conhecer. Arcontes, em tese, não possuem fraqueza. Apenas um olho oculto pode identificar em meio ao combate o que é necessário para se derrotar um Arconte. E vejo que dentre vocês, ele passa a mão assim no ar,
e quase como se ele estivesse tocando a mão em água, algo ondula e tremula em pleno ar, e você vê que quando ele faz isso, o olho do personagem de Lucas, o Huang Fang, o olho dele começa a adquirir uma luminescência própria também meio azulada. E vocês veem que ele está dizendo que a chave para encontrar uma espécie de fraqueza de um arconte é, em meio ao combate, através de um olho arcano, um olho esotérico, um olho holístico, ao qual o personagem Huang Fang já o possui. Tá, beleza. Bom, então já temos uma ferramenta para utilizar. É melhor do que nada. Eu vejo que o... Pode falar. Pode falar, Paulo. Não, fala. Não, eu vi que tu estás conversando nessa linguagem estranha com o Dziriak, então há pouco tempo eu estava olhando para o Valdez, que deve estar completamente desolado, dado que alguém que tem fé o suficiente para a divindade escolher como campeão e esse voto acabou de ser quebrado é uma situação interessante para o Huang. Ele se aproxima um pouco do Zamanak. Aí ele... Bem, Anzer, eu vi que você está falando acho que é Roberto. E você é o único dentre nós que consegue se comunicar. Você poderia perguntar se aqui há alguma cidade, algum local próximo, e se tiver, qual o caminho devemos tomar para conseguirmos vender essa nossa pilhagem? Eu falo daí pro Dziriak ali. Eu interrompo ele e digo: não diga que foi uma Não pilhagem, precisa diga falar. que são espólios de guerra. Aí você percebe que ele nunca precisou falar. Ele, a partir do momento que selou uma espécie de acordo com vocês, ele revela mais uma das suas capacidades. As antenas do Dziriak, voltadas para trás como se fossem pequenos chifres, elas começam a se enraizar com pequenos focos de luz, pequenos LEDs ao redor de toda essa superfície dessas antenas. E antes mesmo que o Huang continuasse a falar, ele escuta a voz da criatura dentro da cabeça dele, não falando a língua das sombras, mas a linguagem como a qual ele conhece, através de telepatia. E ele pode se comunicar com vocês através de telepatia, que é uma das habilidades que o Dziriak tem. E quando eu percebo isso, eu falo em voz alta. Não é que esses seres possuem poderes telepáticos, além de tantas outras vantagens? Bem, você saberia informar se a cidade e se há qual caminho devíamos tomar? A telepatia é um tabu em nossos costumes. Não devemos invadir a mente dos outros sem autorização. Agora que são meus contratados, eu estou autorizado a falar com vocês dentro de suas carapaças cerebrais. E respondendo à sua pergunta, eu não sou daqui, não sou dessas terras, mas o que os meus batedores mortos-vivos revelaram é que existe 2 torres de magos rivais aqui por perto, uma subindo a foz do rio, Vemispéria, o que os locais chamam. Um dos locais, antes que o devorasse, disse que existe uma torre mais abaixo, que faz fronteira com a própria Alderwin. Se chama a Torre de Hestfell, mas lá dizem que os magos se trancaram e não recebem mais suprimento há cerca de 10 anos. Não se sabe se vida permanece naquele local. E esses são os pontos.
Obviamente, devem ter vindo da famosa taberna do Bagre Cego. Eu não me atrevo a ir lá. Há muitos mercenários, caçadores e criaturas dotadas de magia para o meu gosto. Poderia ser um mal. E a cidade de Loader? Será que lá Loader? haveria equipamentos? Loader é a cidade dos anões. Faz parte da capital civil do protetorado militar anão. Lá é onde a maioria dos comerciantes faz suas rotas de comércio. Isso é uma probabilidade alta. Interessante. Mas demoraria cerca de 3 dias para atravessar a floresta a partir do ponto onde estamos, em direção a Loder, que fica a leste. E a torre de Vemspéria? Fica a 5 dias a norte daqui. Pelo que dizem os mapas e os cérebros que devem. Aí eu olho para o pessoal. Bem, seriam 6 dias no mínimo ou 10. Confesso, eu tô falando isso em comum para todo mundo. Confesso que seria interessante presenciar um ritual de redenção. Mas acredito que eu serei mais útil vencendo a floresta e tentando trocar esses itens por coisas mais úteis para nós. Eu vou chegar perto da Elise. Eu não sei como funciona essa coisa de vocês de redenção e tal, mas eu ouvi uma história e acho que você pode me ajudar. Acredito que você pode me ajudar num ritual de luto que algumas pessoas realizam. Vamos precisar de magia que faz chover, um balanço, tela em coloração cinza, escala de cinza e um pouco de música. A música eu consigo, você consegue os outros itens? Danos. Eu paro com essa cabeça. Pode repetir o que foi? Eu me atentei só na Não. parte da música. Um balanço, magia de chuva e um dispositivo que grava imagens em coloração acinzentada. Bom, eu acho que eu consigo isso, mas eu vou precisar de umas 4 semanas e meios e de um corvo que tenha mãos e asas. Olha, só conhecemos um corvo e ele só não tem asas. Droga. Então vou ficar lhe devendo um sorriso. Então não poderia executar o meu ritual. Eu- Mas não fique triste. Tem gente pior. Eu aponto para o Angel. É verdade. Saber que Eu existe chego gente pior do que ele me deixa feliz. Eu chego próximo do Angel ali. O que você fez para o seu Deus ficar tão bravo com você? Você nem parece o mesmo? Seu peitoral parece estar murcho. Eu olho assim pro meu peitoral, boto assim a mão debaixo do peito, assim levanta, ele cai, né, assim. Você tem razão. Eu fui enganado. E estou mais perdido que tudo nesse momento. Tudo que eu daria de tudo, mantendo a minha dignidade, Eu não sei. para recuperar minha Ah, força e meus poderes. Eu não sei muito sobre essa questão de deuses, mas aposto se você perguntar a seu Deus em oração, ele irá responder o que pode fazer para lhe perdoar. Eu cochicho. Pelo menos deveria ser assim. Um Deus que não fala com seus fiéis não merece adoração. Eu cochicho pro Angel.
Pode ser que ele já tenha vindo do futuro e visto que você fez isso. Agora nós nunca saberemos. Eu abro os braços e saio andando pra trás. Eu escutei essa parte, nós nunca Enigmático. saberemos. Não, né? Ela cochichou, né? Deixa pra lá. Já Ela tá na manda um bela reflitam. perdida. Reflitam. Eu. Ei, Jefferson, eu posso fazer um teste de ocultismo pra ver se eu consigo dominar o meu poder de andar no tempo. Obviamente não existe esse poder na ficha, mas que eu pudesse dar uma dobradinha no tempo pra ficar um pouco mais rápido, nós chegar até algum ponto que a gente queira ir. Já que estamos num lugar mágico, já tem um cara... Você sabe que quanto mais você foi alertado já sobre esse seu poder pelo próprio Roberto. Ele olha pra você assim e, como ele tinha já alertado, quanto mais se mexe com o tempo, mais ele fica quebradiço, ele fica volátil. Tem que ser coisa muito útil, uma coisa muito que valha você arriscar, perder o controle, quebrar a realidade e ficar perdido pra sempre entre o tempo que nunca existiu, entendeu? Ou você, Entendi. avançar tanto no tempo que você vai em direção ao fim da existência. Algo do gênero. Algo que Você pode ficar perdido na linha risco. do tempo. Exato. Não, tranquilo. Ou ele pensa assim, ou foi só seja, uma ideia ruim. Você pode... Não. Foi uma ideia. Não necessariamente ruim. Mas assim, ficar usando de maneira banal, aí a gente vai começar a usar rolagens que vão envolver o risco. Se for um uso controlado, com ajuda, direcionada, com alguma espécie de ritual e com recurso, aí é mais palpável. Aumenta o índice de acerto consideravelmente. Da mesma forma que, como eu disse a vocês têm um NPC aí entre vocês, que é o Roberto Ziriac, ele é um arcanista, ele mexe com ocultismo arcano e etc, etc. O próprio Lucas, ele tem uma ligação holística, esotérica, ele poderia consultar as cartas sobre o que age, como agir, etc. Ou até mesmo tentar, sei lá, fazer alguma coisa relacionada a esse background esotérico dele para tentar descobrir o que seria necessário se fazer e usar você para tentar chegar num determinado ponto ou num determinado plano, né? E quem sabe? Que assim, o Zamanak, como personagem ali, ele não tem conhecimento dessa história de magia. O ocultismo dele que ele tem é quase que uma coisa da raça dele mesmo, né? É uma coisa nata, assim, do lugar que ele veio. Então, por exemplo, eu como jogador, eu iria pedir pro Dziriak abrir um portal para nós, ou usar uma porta dimensional, coisa assim, para abreviar alguns dias de caminhada aí. Mas eu não posso fazer isso, né? O Zamanak não sabe dessas coisas. Ele só sabe o que ele sabe do ocultismo e tá tentando descobrir os poderes dele ainda. Você alguma pode coisa fazer ele já... uma rolagem de ocultismo para deixar mais claro algumas coisas assim. O que é que você poderia, não poderia fazer. Pode ser. Eu vou fazer um rolagem. Vocês dizem ali, eu digo só pra recordar conhecimento, se ver até onde eu posso ir. Né? Coisa assim. 20 ao todo, muito bom. 20 ao todo. Tá bom. Beleza. Zamanak, você, recordando conhecimentos sobre os seus estudos do oculto, você lembra que os cronomantes, que eram os manipuladores magos, manipuladores do tempo no plano das sombras, eles eram extremamente raros. Um cronomante nascia a cada geração, praticamente. E um cronomante experiente, ele usava diversos tipos de magias, rituais e situações não só para manipular em certa escala o tempo, mas também os planos. Porque, na verdade, o tempo, ele junta os planos. O multiverso também é regido pelas as leis universais, né? E com isso, você sabe que caso você seja a fonte, você pode
abrir o canal, abrir a sua torneira de tempo que foi fragmentada e verteria o tempo através de você, e uma rachadura poderia ser criada para um outro plano celestial, plano demoníaco, plano etéreo, etc. Você poderia tentar, através de rituais e recursos, criar essa porta, criar essa possibilidade. Você lembra que isso talvez seja possível, porém você ou nunca fez e não saberia por onde começar sozinho. Tranquilo. Eu começo assim, né? O Zamanak olha pro Angel assim, começa a pega a katana dele e começa assim a riscar no chão, assim, como que estivesse pensando. E aí ele olha assim pro Angel, olha pro Huang Fang assim. E bem, se o deus dele não responder, talvez, quem sabe, Zamanak possa mandar Angel diretamente para o deus dele. Vai me matar. Eu dou um sorriso largo. Mas não da maneira que Zamanak que vocês estão pensando. Eu posso levar todos nós à casa do deus de Angel. Eu ouvi um conto há muito tempo que uma divindade uma vez andou pelas terras de Terai. Essa divindade encontrou uma mulher, uma mortal, se deitou com ela e teve um filho. Depois de um tempo, a divindade simplesmente foi embora, mas falou para essa mortal que ele poderia revelar, ele poderia realizar um único desejo dela. Ela por anos pensou, até que ela finalmente até que ela finalmente descobriu o que o seu coração realmente queria. Ela queria conhecer a real forma dessa divindade, ver com seus olhos mortais como é uma divindade em sua magnificência. Ela então orou para esse Deus falando seu pedido. Ele em seus sonhos tentou dissuadi-la, mas ela foi irredutível. Na manhã seguinte, ela viu aparecer em sua frente um portal, claramente que levaria até o domínio dessa divindade. Assim que ela atravessou, a mulher viu com seus olhos a verdadeira forma da divindade. Ela arranhou sua própria cara com as unhas, tentando arrancar os olhos. Ela caiu catatônica no chão, tentando cegar-se. E depois morreu. A moral dessa história é que as mentes humanas, as mentes mortais, não suportam ver qualquer divindade em sua magnificência, nem mesmo uma divindade bondosa como a da Elise. Eu acho, Zamanak, se conseguíssemos, todos nós morreríamos loucos. Mas é algo que talvez valesse a pena. Eu estou E se dentro. a gente for. E se a gente for de olho fechado? Olha, É uma boa Angel. pergunta para aquele que continua a desrespeitar os ideais de justiça e bondade. Bom, Tá na merda, né? assim, quando eu tenho vontade de falar com a Desna, normalmente eu faço realmente o que o Zamanak falou a princípio. Eu faço uma oração no período da noite e muitas vezes eu recebo algum tipo de sinal que volta e meia eu consigo interpretar. Faz até um pouco de sentido o que o Sorrion falou. Sorrion não, Sorrion tá caladinho, parece até que tá invisível. Onde está ele? Oi, colheu? Eu estava aqui fazendo um banco, um balanço. O que o Huang falou. Por incrível que pareça, parece mesmo que ele está falando a verdade. Eu cerro os olhos e olho pra ele.
Eu dou um sorriso de cara escroto de Hermes e Renato, tá ligado? Eu olho pro Angel, eu olho pro Elise, eu olho pro Wanfang e eu digo assim: bom, essa foi uma ideia que passou pela cabeça de Zamanak. Mas se formos por esse caminho, para executá-lo, talvez o Diziriak saiba como. Aponto assim pro Roberto, assim. Eu estava sentado até o momento com os braços dentro daquele mangas longas do kimono chinês, com a espada no colo. Eu me levanto assim, tiro um pouco da poeira e. Bem, eu infelizmente não vou poder ficar por muito tempo. Eu levanto assim a mochila cheia de cacarecos. Eu vou tentar trocar isso aqui por moedas de prata ou itens que possam ser úteis. Sonryon, você me ajudaria? Eu estou aqui pensando. Será que na cidade eles vendem balanços? Isso me pouparia muito trabalho. Eu tenho aqui que aprender marcenaria. E eu nem tenho que fazer, nem tenho as ferramentas necessárias. Eu tava batendo uma pedra na árvore, mas ela ainda não se transformou num balanço. Talvez eu vá. Está muito doido. Acho que nós dois seríamos suficiente. Ou você irá ajudar no ritual do, do ajudante Talvez? do Homuncula. Não, não, não. Isso está além da minha especialidade. Eu prefiro ir para um local movimentado, com uma boa comida, boa bebida, uma cama, e sem ofensa para você, Roberto, que estava vivendo aqui, um local que cheire desagradavelmente agradável para mim. Vocês podem até não gostar do cheiro da cidade e dos seus esgotos ao céu aberto, mas para mim aquilo ali é incomparável. Lembrem-se, o Roberto fala em suas mentes, que o Arconte não é um boss de Mega Man. Ele não ficará aqui para sempre, esperando que vocês o defrontem. Maldito Mega Man. Tentaremos gastar o mínimo tempo necessário. Deve ser o tempo equivalente que o ritual de peregrinação do Valdez demorará. Isso que vocês estão tentando fazer parece frívolo e secundário. Tudo pode ser feito após que eu me apodere da espada, inclusive subjugar uma criatura celeste para conceder as graças a esse imbecil. Me Eu respeita, olho rapaz. interessado pra ele. Eu quero saber se é realmente verdade isso. Eu posso rolar alguma coisa? É o quê? O Huang olha realmente Deixa eu interessado ver e se eu me lembro qual é o sério. teste pra saber. Eu acho que Percepção seria religião. Ah, não, pra saber se o que ele tá falando é verdade é percepção. O conhecimento. É percepção. O conhecimento em si. Percepção contra a DC de Deception dele, desse né? dia. Eu vou rolar. Deixa eu ver tenho aqui, percepção vamos ver. baixa. É, Tá bom, Gerson, 19 tá deu 19 ao todo. Minha percepção não é muito boa, eu tenho sabedoria 10 só. Beleza, mas passou porque aparentemente essa criatura não aparenta estar mentindo. Entendeu? Eu começo a ficar realmente interessado na espada. Até o momento eu não tinha interesse algum nessa arma. Eu olho assim e. Interessante, eu coço aquela minha barbicha de Hobgoblin chinês. Uma arma capaz de subjugar uma divindade.
As coisas estão ficando mais e mais interessantes. E com isso, encerramos mais uma sessão do RPG de Quinta aqui. Se você curtiu, deixe o seu curtir. Se você continuou com a gente até esse momento, não deixe de comentar, se comunique com a gente e forte abraço e tchau.